dia. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, senador Valdemir Moca, presidente da CAIS, todos os demais nobres senadores aqui presentes, as autoridades, doutor André Longo, presidente da ANS, e alguns colegas meus que também estão aqui. Para mim é uma honra enorme, inenarrável, estar nessa casa hoje. Eu sou paulista, eu sou advogada, sou pós-graduada em Direito Público e especializada em Regulação de Saúde Suplementar. Eu iniciei minha carreira na ANS no ano de 2002, como servidora temporária, já na Corregedoria. No ano de 2005, a agência fez seu primeiro concurso público e eu fui aprovada para o cargo de analista, como o senador falou, e permaneci trabalhando na Corregedoria da agência. A Corregedoria da agência tem uma atribuição que é comum às corregedorias de fiscalizar a legalidade das atividades dos agentes públicos. Desenvolver essa atividade foi o meu primeiro contato com todas as áreas da agência, consegui ter uma visão macro de tudo o que acontecia, porque para fiscalizar a legalidade do que os outros fazem, a gente precisa conhecer um pouco, né? Em 2007, por razões pessoais, eu precisei retornar para o estado de São Paulo. Eu sou de lá, estava no Rio, e a remoção interna da agência não foi possível. Então, eu prestei novamente um concurso público e passei para o cargo de especialista em regulação para trabalhar no núcleo de São Paulo da agência. Ali eu fui fiscal e foi uma das experiências mais enriquecedoras que eu tive dentro da ANS. Ao fiscal compete dar vida à regulação. Ele atua firmemente para que as garantias produzidas pelas normas cheguem aos beneficiários de planos de saúde. Instrui o processo, ele conversa com o beneficiário, conversa com o prestador, conversa com a operadora, primeiro tentando compor um conflito e, se não for possível, lavra um auto de infração contra as operadoras de plano de saúde. No final de 2009, eu tive a oportunidade de mudar de área dentro da agência e fui trabalhar na coordenadoria de inquéritos. O inquérito administrativo, no âmbito da ANS, é uma exigência legal da Lei 9656. As operadoras de plano de saúde, elas não vão à falência diretamente. Isso é obrigado que a gente proceda uma liquidação extrajudicial. Esse processo de inquérito tem como objetivo apurar as causas e os responsáveis pela quebra da operadora. Para isso, é feita uma averiguação de todas as ocorrências dela na agência nos últimos 5 anos, considerando principalmente o monitoramento econômico-financeiro, os regimes especiais sofridos, as intercorrências assistenciais, os débitos com o SUS e as ações de fiscalização. Era uma área sensível e, graças ao apoio dos meus superiores, ela foi reestruturada e teve seus fluxos de trabalho adequados, passando a produzir com maior eficiência. Ainda em 2013, eu tive uma breve experiência como gerente de apoio à diretoria colegiada, permanecendo com os inquéritos e agregando toda a coordenação da reunião de diretores e o julgamento dos processos em segunda instância. Foi um período curto, mas foi possível ainda implementar um normativo para disciplinar a realização dessas reuniões. Desde setembro, eu ocupo o cargo de diretora adjunta de gestão. É uma diretoria que, dentre inúmeras atividades, é responsável pelo programa de qualificação que resulta no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar, uma importante ferramenta colocada à disposição dos consumidores para orientar as suas escolhas. Paralelamente às minhas atividades, de 2002 a 2013, eu atuei como disseminadora da ética pública na instituição, sendo membro efetivo e presidente da Comissão de Ética, de janeiro de 2007 a janeiro de 2013. Nessa posição, as minhas maiores conquistas foram a edição de um código de ética próprio para a agência, a criação e implementação da própria comissão de ética e a estruturação física e administrativa da secretaria executiva dessa comissão. Durante esses 12 anos, eu pude acompanhar o desenvolvimento do mercado que regulamos, que hoje possui 68 milhões e meio de beneficiários, distribuídos em 1.487 operadoras ativas. Desses beneficiários, 19 milhões e meio são vínculos exclusivamente odontológicos. O avanço regulatório é perceptível dentro da agência, em especial nos últimos anos. A ANS vem continuamente aperfeiçoando seus processos de trabalho, o que resulta em saltos indiscutíveis como os acontecidos na arrecadação do ressarcimento ao SUS e no julgamento e cobrança das multas impostas às operadoras, ao mesmo tempo em que implementou programas de inegável sucesso regulatório, dos quais eu destaco o monitoramento da garantia de atendimento, onde eu incluo a fixação dos prazos máximos para atendimento dos beneficiários, a expansão do rol de procedimentos obrigatórios e da mediação ativa, que aproximou o consumidor da agência como indispensável fornecedor de insumo para ações do órgão. Esses exemplos são resultados de inúmeros fatores, mas, dentre eles, eu sou obrigada, por emoção até, a ressaltar o corpo técnico da agência, que é formado por servidores tão qualificados quanto comprometidos com suas atividades. Então, tudo certamente
muito ainda pode ser feito. A regulação exercida pela agência, com o objetivo principal de resguardar o interesse público, pode estar ainda mais fortemente focada em seu poder indutor, que é apto a conduzir os regulados para as ações esperadas. Nesse sentido, alguns processos de trabalho precisam ser aperfeiçoados para que as ações da agência ganhem celeridade, eficácia e eficiência. É necessário considerar que não lidamos com um mercado estático e que esse dinamismo já conhecido deve ser acompanhado de uma evolução normativa regulatória prévia ou paralela e não posterior, para que possamos atuar com um setor que se adapta à regulação e não o contrário. Um grande desafio que se apresenta nesse momento seria repensar as ações fiscalizatórias promovidas pela agência, para que essa fundamental ferramenta atinja todo o seu potencial, atuando de forma sistêmica dentro da própria instituição, como fonte identificadora primária das principais práticas do setor e porta de entrada da valorosa contribuição e participação dos consumidores no processo regulatório. Por fim, eu gostaria de dizer aos senhores que eu escolhi trabalhar na ANS 3 vezes e eu escolheria outras 3 mais se fosse necessário. É uma instituição que eu respeito, na qual eu acredito e de que eu tenho muito orgulho em compor. Muito obrigada.